Nessa minha palestra sobre Carlos Gutierrez, eu vou enfatizar especialmente o período em que ele esteve em São Carlos como professor no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. E eu quero principalmente contar as atividades que ele realizou nesse instituto e o legado dele para o nosso instituto. Tenho aqui uma foto de quando ele tinha 32 anos e eu inicio lembrando que ele veio para o Brasil em 1969 e ele foi para o IMPA, onde ele realizou os programas de mestrado e doutorado. O mestrado foi no período de 1969 até 1971 e o doutorado de 1971 até 1974. E o seu orientador nos dois programas foi o professor Jorge Sotomayor. Aqui nessa foto nós temos o Maurício Peixoto, o Jorge Sotomayor, que foi o orientador do Gutierrez, Marco Antônio Teixeira e Carlos Gutierrez, isso no ano 2000. Logo depois do doutorado, o Gutierrez passou a ocupar uma posição de pesquisador do IMPA. E ele ficou no IMPA como professor do IMPA de 1974 a 1999 e como professor titular a partir de 1988. A partir do ano 2000, no período de 2000 a 2008, ele então teve uma posição de professor titular no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui em São Carlos. Eu gostaria de comentar e contar como e por que Carlos Gutierrez mudou para São Carlos. O contato científico, nosso contato científico, teve o seu início por volta de 1994, 95, foi quando iniciou a nossa interação. E a partir daí, ele visitou o Instituto diversas vezes e houve, inclusive, em 1998, uma possibilidade dele ocupar uma posição de professor visitante sênior que a Universidade de São Paulo atribuiu a ele. Mas houve alguns problemas burocráticos na transferência dele como professor visitante para São Carlos, e naquela oportunidade ele não veio. Mas em seguida, então, ele participou de um concurso para professor titular, isso foi no ano de 1999, e a partir então do ano 2000, ele veio para São Carlos ocupando a posição de professor titular deste instituto. Carlos Gutierrez ele estava fortemente motivado a formar um grupo em sistemas dinâmicos aqui em São Carlos. Ele sabia que ele podia contribuir para fazer do nosso departamento um centro de excelência, tanto em ensino quanto em pesquisa em matemática. O departamento naquela época estava preparado para dar um salto, para iniciar um período de grande desenvolvimento, e a liderança científica do professor Gutierrez veio para São Carlos no momento exato em que a gente iniciava aquele período de crescimento. Durante o período em que ele esteve aqui em São Carlos, ele criou o grupo de sistemas dinâmicos e teoria egódica e contribuiu para consolidar essa área de pesquisa em todo o interior do estado de São Paulo. Ele interagiu com as outras universidades do estado de São Paulo, com os diversos campi da Unesp e realmente teve um papel importante na consolidação dessa área de pesquisa. Ele também colaborou e contribuiu com o desenvolvimento de outros grupos de pesquisa, por exemplo, o nosso grupo de singularidades e o grupo de topologia. Os resultados da colaboração com o professor Gutierrez para os grupos de singularidade, de topologia e outros grupos de São Carlos foram muito positivos, tanto para os pesquisadores quanto para os estudantes desses grupos. São algumas fotos das atividades que o Gutierrez desenvolveu aqui em São Carlos, participando de congresso, aqui no congresso em homenagem ao
aniversário de Jean Paul Bracelet, nessa segunda foto. Aqui uma ocasião social, uma festividade do Instituto, com o Alexandre Nolasco, o Plácido Tábuas e o Alberto Sarmiento. Durante o período em que ele esteve em São Carlos, ele orientou diversos estudantes. Ele orientou 6 estudantes de mestrado, o Rogério Monteiro, Benito Frazão, a Daniele Paula, o Bernardo Pasquarelli, Tiago de Carvalho e o Yuri Cândido da Silva Ribeiro. Alguns desses alunos continuaram como alunos de doutorado dele, como é o caso do Benito e do Roland Rabanal, que foram alunos de doutorado. A Begonha Alarcón Cotilhas foi aluna do professor José Martinez Alfaro, de Valência, e co-orientada pelo professor Gutierrez. A Daniela e o Bernardo foram alunos do Gutierrez e passaram a ser orientados, respectivamente, pela Márcia Cristina Brás Federson e pelo professor Salvador Zanata, quando o professor Gutierrez ficou doente. Eu tenho uma lista dos colaboradores do Gutierrez, cuja fonte é o Massanet. Então, nós temos uma longa lista de colaboradores e os nomes que estão em verde são os pesquisadores cuja colaboração científica com o professor Gutierrez teve o seu começo em São Carlos, certo? Então, aqui, por exemplo, Begonha Alarcón, Carlos Biasi, Daniela Demuner, Márcia Federson, Alexandre Fernandes, Américo Lopes, Carlos Maqueira, Regilene Oliveira, Benito Pires, Rolando Rabanal, eu própria, o Jean Venato, o César Oliveira e o Edivaldo Santos são pesquisadores que iniciaram a colaboração com o professor Gutierrez aqui em São Carlos.